Acho que já até começou. Boa tarde, boa tarde. Vamos começar a nossa educação continuada de todos os sábados, às 2 horas da tarde. E como eu estou feliz em poder, mais uma vez, contribuir com esse espaço, com esse momento de conhecimento, não só para quem já é apaixonada pelos óleos essenciais, mas para quem também descobre através dos óleos essenciais uma nova forma de cuidar da saúde física e emocional da família, dos filhos, a sua própria saúde. Eu digo muito que quem não conhece os óleos essenciais está vivendo em um outro mundo, né? Porque quando você conhece e tem uma experiência com um produto, você vira literalmente a louca dos olhos. E você não só quer cuidar, né, da sua família, mas você quer cuidar de todo mundo. E aí você pode ser picada aí pela veia do empreendedorismo e começar a desenvolver esse negócio, do quanto que ele lhe faz bem. Então, eu já fico aqui dando um alerta para você que em 2026 está em busca de um novo negócio, de repente uma renda extra, ou mesmo quer mudar, né, fazer transição de carreira. doTERRA é uma ferramenta poderosa que pode ser aí a luz que você está procurando para esse ano que vai ser extraordinário. Então, converse com a consultora que lhe trouxe para essa ligação e saiba mais também sobre o plano de negócios que só melhora ano após ano. Tá? Então, para quem não me conhece, eu sou a Kaline Rocha. Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente conversar mais um pouquinho sobre volta às aulas, rotina, crianças, nesse período aqui que está começando. Vocês não vão ver a minha câmera, porque eu vou compartilhar e eu estou pelo tablet. Tá? Deixa eu compartilhar aqui. Mas eu fico vendo vocês. Tá? Então, vamos começar a nossa educação continuada de hoje com essa volta às aulas que já está chegando aqui em casa. Próxima semana já voltamos. E essa semana, né, e o comecinho da próxima, já tem sido de preparação. E a gente fala mais um pouco sobre. Então, hoje a gente vai falar sobre imunidade, sobre respiração, emoções, foco, sono, tá? E antes da gente entrar no conteúdo, eu queria te contar o porquê que essa aula ela é tão importante para mim. E talvez também seja a... Só um minuto. Gente, para as meninas aqui que estão comigo, qualquer coisa, fala comigo no WhatsApp, se tiver alguma coisa no chat, porque eu não estou vendo, tá? Então, antes da gente entrar, eu quero contar para você o porquê que eu escolhi esse tema para compartilhar com vocês, o porquê que essa aula de hoje é tão importante para mim, porque, olha só, a foto não deu tempo de trocar, mas... Como eu estava falando, eu me chamo Kaline, eu sou especialista em bem-estar natural com os óleos essenciais, sou mãe da Mel, de 4 anos, e há 3 anos nós usamos os óleos essenciais de forma preventiva na minha casa. Então, aqui em casa, e hoje eu não quero falar sobre títulos, sobre formação, não, eu quero conversar com vocês como uma mãe, como a maioria de vocês são, e que não aguentava mais a rotina hospitalar mensal com crises alérgicas respiratórias da minha filha. Então, aqui quem está falando é a Kaline, mãe da Mel. Não é a Kaline coach, não é a Kaline líder do Terra, não é a Kaline empresária, não, é a mãe da Melissa. Uma mãe desesperada por uma solução para cuidar da minha filha, que desde 3 meses de idade desenvolveu um quadro respiratório sem fim. Nós estávamos na pediatra todos os meses, nas emergências hospitalares também. Até eu conhecer esse produto que transformou, primeiro, a saúde e a qualidade de vida da minha família e hoje transformou a minha vida profissional e financeira. Então, fazem 3 anos que nós não pisamos em emergência hospitalar. Olha como isso é forte. Eu tenho quase certeza que se você ainda não conhece os óleos essenciais e está nessa ligação, nos últimos 3 anos você deve ter ido pelo menos uma vez na emergência de um hospital. E essa era a minha realidade, até eu conhecer os óleos essenciais. E fazem 3 anos que a gente não vai à emergência hospitalar. Fazem 3 anos que eu não sei mais o que é bombinha, aerolim, ixizine, alegra.
Hoje a Melissa faz exames rotineiros a cada 6 meses de sangue. Vamos para a pediatra a cada 4 meses. Melissa tem uma suplementação fantástica, uma imunidade nas alturas, porque os óleos essenciais fazem parte do nosso dia a dia e da nossa rotina. Então, não foi uma mágica, foi uma rotina de prevenção que eu passei a adotar dentro da minha casa, tá? Então, hoje, enquanto mulher de negócio, eu ajudo outras mães a viver a mesma realidade que eu acabei de compartilhar com vocês. Porque o que eu ensino não é em busca somente do financeiro. O que eu ensino é o que eu vivo dentro da minha casa. E esse foi o olhar e o sentimento que pulsou no meu coração quando eu me deparei com a grandiosidade do que os óleos essenciais poderiam fazer dentro da minha casa. A pergunta que ecoou na minha mente, na época eu estava trabalhando forte como influencer, foi: isso que é utilidade pública. Todas as mães precisam saber que os filhos não precisam usar antibióticos rotineiramente quando estão doentes. As mães precisam saber o que é uma noite de sono tranquila, mesmo o filho estando gripado. As mães precisam saber que nem tudo é emergência. E existe um meio e uma forma e um produto que pode mudar a realidade dela, assim como está mudando a minha. Então, o que eu vendo hoje, o que eu prego é o que eu vivo. Eu sou o produto do produto. Eu sou a cobaia, literalmente, de tudo que eu falo. Eu não falo porque eu estudei, eu falo porque eu vivo. Então, eu tenho propriedade para trazer esse conteúdo para vocês, tá? Mas antes da gente entrar aí no Volta às Aulas, eu queria trazer para vocês o que é, né? O que são os óleos essenciais. Você pode ter caído de paraquedas aqui nessa aula, alguém pode ter lhe convidado, ou você tá assim como eu há 3 anos atrás, desesperada por uma solução para mudar o quadro de saúde dos seus filhos, da sua família. Então, os óleos essenciais é o sistema de defesa da planta. Então, de uma forma mais clara, é o sistema imunológico da planta. É como a planta se defende naturalmente das agressões da natureza. Então, assim como Deus criou o nosso sistema imunológico, ele também criou o sistema imunológico da planta. E quando eu faço uso dos óleos essenciais em qualquer uma das formas, eu estou pegando emprestado o sistema imunológico da planta e usando. Logo, imaginem vocês, Deus, na sua infinita bondade, né, e conhecimento extraordinário, criou um sistema de defesa natural para as plantas. E a gente pode, através da Doterra, usar esse sistema de defesa natural para cuidar da nossa saúde. Então, os óleos essenciais são extratos de planta, nada mais é do que planta. Então, quando alguém me apresenta um frasco de eucalipto, é o mesmo eucalipto que há 3 anos atrás eu ia ali no meu quintal, tirava algumas folhas, botava numa bacia, fervia e botava embaixo da rede para melhorar o quadro respiratório da minha filha. E que hoje, com um difusor, eu consigo, com 3, 4 gotinhas, de forma bem prática e efetiva, resolver. E muito mais concentrada, tá? Então, por que você deve usar os óleos essenciais e por que eles são tão incríveis? Primeiro, porque eles atuam na causa, não só no sintoma. Quando eu compro um Alegra, um Ixizinho, ele vai agir apenas no sintoma, a nível extracelular, por fora da célula. Quando eu uso um óleo essencial, ele tem a capacidade e o poder de entrar dentro da célula e, de fato, resolver de forma potente o vírus, a bactéria, o fungo. E ele trabalha no nosso corpo de forma integrada. No corpo, na parte física, na parte respiratória, na parte emocional. E com o uso preventivo, ele vai fortalecendo o nosso corpo e a nossa imunidade. Então, hoje eu tenho essa realidade, não porque eu uso os óleos só quando a Melissa está doente, mas a gente usa diariamente, como uma forma de prevenção. Talvez se eu usasse pontual, eu não teria e nem estaria compartilhando essa realidade aqui com vocês hoje. E quando eu Kaline, vejo... Oi? é a Nessi. Amor, tu tá compartilhando a tela, porque não tá aparecendo Vocês... pra mim. Alguém mais não está vendo? Aqui tá normal. Então tá Normal bom, pra mim porque é o também.
viu? Tá. Qualquer coisa vocês vão chamando aí, tá? Então, principalmente para as pessoas novas que estão aqui Não, nessa deu call, certo aqui. Deu certo. a gente se pergunta muito, e essa foi uma dúvida minha, quando eu não tinha informação sobre, mas por que eu vou usar o óleo essencial que eu nem conheço? Eu não sei nem o que é, ao invés do medicamento que a pediatra da Mel passa. E aí, essa é uma dúvida constante na cabeça de muitas mães. Primeiro, a gente pergunta, não, eu não vou trocar não, que eu nem conheço, né? É muito mais prático e fácil a gente usar o medicamento. A medicina tradicional injeta aí, né, pra gente. Mas a principal diferença é porque o medicamento, ele traz um alívio pontual. Denise, E tem alguém com o essas fone coisas que não ligado, estão esterilizadas não, tu mexeu, foi? tá? E os óleos essenciais, deixa eu ver. Me dá um fone de ouvido emprestado. Achei. Deixa eu desligar aqui. Ai, não consigo. Ah, pronto. E os óleos essenciais, eles vêm, quando você faz o uso preventivo, fortalecendo o seu organismo. E não só maquiando o problema, que é o que a maioria dos medicamentos fazem, tá? E aí, com o uso contínuo, você vai ter menos crises, menos emergências, uma qualidade de vida extraordinária, que é a minha realidade hoje. Gente, tem alguém com o fone ligado. É. Márcia. 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 Pronto, acho que foi agora. E por que que os óleos essenciais são mais baratos e fáceis de provar? Geralmente, quando a gente é apresentada a esse produto, e foi assim comigo, quando eu fui em busca lá do óleo essencial que me indicaram, mesmo sem saber, quando a consultora lá me falou do óleo, que foi o brief, eu quero, né, mãe desesperada, quero e tal. E quando ela me mostrou, aí eu só peguei, eu disse, me manda o Pix e o valor que eu já te faço. E fui embora com o óleo essencial. Quando ela manda o valor, eu olhei e eu juro para vocês que a minha vontade era de voltar e devolver, porque eu achei extremamente caro. Naquele momento, sem nenhuma experiência, e aí eu já abro aqui um parêntese e digo, nós, enquanto consultores de bem-estar, nós temos que priorizar antes da venda, antes de influenciar aquela pessoa a usar o óleo essencial, proporcionar uma experiência efetiva e de resultado, porque sem experiência tudo é caro. Talvez se aquele óleo ela tivesse me mandado o valor de R$10, por eu não ter vivido uma experiência, para mim seria caro. E depois que eu vivi uma experiência, o valor do óleo foi 183. Hoje, para mim, é super barato. Mas naquele momento, sem experiência, sem gota na mão, sem uma amostra, ele era caro. Então, talvez você que está aqui nessa aula ainda ache que esse frasco tão pequeno é caro porque você não viveu uma experiência impactante com esse produto. E aí, com vergonha, eu paguei, mas foi com vergonha mesmo de voltar lá e devolver. Ainda bem, porque senão eu não estaria aqui hoje. Eu vim para casa e eu usei aquele produto. E naquela noite, a partir daquele momento, eu fui impactada positivamente com os óleos essenciais. E na noite anterior, eu tinha dormido com a minha filha, literalmente em pé, porque se eu deitasse, ela congestionava toda, era uma tosse insistente, e ninguém dormia há 7 dias no antibiótico, e não mudava nada, e com uma gota do brief diluído na sola do pé dela, a minha filha parou de tossir, parou de congestionar, e naquela noite nós dormimos, e desde então, nunca mais nós deixamos de usar os óleos essenciais na nossa casa. E ali foi uma tomada de decisão de investir da forma mais inteligente num produto que trouxe qualidade de vida e saúde de forma natural para dentro da minha casa. A durabilidade daquele frasco que eu paguei R$183 foi em média uns 6 meses, 300 gotas. Aquele óleo que eu usei para minha filha, eu usei para uma gripe que eu tive no mês seguinte, eu usei para a rinite da minha irmã, eu usei para a sinusite do meu irmão, eu saí distribuindo amostra, porque eu queria que todo mundo fosse impactado assim como eu. E homem, né, mais difícil mudar. O meu marido, que é quem pagava a fatura do cartão, que só vinha pague menos, Drogazil,
Ele disse: a melhor coisa que nos aconteceu financeiramente foi ter escolhido os óleos essenciais. Porque farmácia é algo que não aparece mais na nossa fatura de cartão. Porque a gente agora compra óleo essencial e a durabilidade é muito maior. Então, nós, né, reduzimos drasticamente, quase que em 100%, o nosso gasto com farmácia. Então, se talvez você está aqui nessa live hoje, no final você vier com a objeção de que eu não sei se o meu marido vai deixar eu comprar, pode ter certeza, compre escondido. E ele vai depois lhe agradecer, porque foi isso que eu fiz. Hoje, meu marido me agradece por nós termos escolhido comprar um kit e hoje ter uma redução drástica na economia do nosso fatura do nosso cartão com medicação. Hoje na farmácia eu só compro soro fisiológico, tá? Então, por isso que os óleos essenciais são mais baratos. É essa versatilidade, essa durabilidade e essa economia. E muitas mães, e essa foi uma dúvida minha, será que é seguro? É porque é criança, é porque é bebê. Você precisa saber a quantidade e a diluição correta. Qual é o óleo certo para cada idade? 2 anos, bebê, 5 anos. O menos aqui é mais, tá? Então, você precisa ter uma constância, mas não em excesso. E o que eu sempre vou dizer, a economia está na linha Kids. Os roll-ons são prontos para o uso tópico, que é a forma que as crianças precisam usar. Uso diário, uso seguro, com criança, a segurança vem antes do resultado. Então, você sempre vai prezar pela segurança. E aqui eu deixo uma indicação. Não compre óleo essencial em local, sozinha, que você não tenha o acompanhamento de uma especialista em óleos essenciais. Muito mais do que o preço barato que você vê na Shopee, no Mercado Livre. Podendo comprar um produto ali falso, é o acompanhamento de uma consultora de bem-estar, que vai saber exatamente o óleo a ser indicado em cada fase da necessidade que você está sentindo. Ontem eu recebi um depoimento de uma mãe que usou limão no início de uma gripe de um filho. Mas por que ela usou o limão? Ela só tinha um kit de apresentação. E quando eu compartilhei as 100 formas de uso que você ganha ao comprar o kit de apresentação, ela leu e viu que podia usar o lemon para coriza, imunidade. E em 2 dias ela viu o resultado. Mas a indicação melhor, Rolon da linha Kids Stronger, para ela usar para o aumento dessa imunidade ao longo dos dias. Mas ela só vai saber isso porque ela tem o suporte de uma consultora de bem-estar, tá? Então, você que está aqui, não compre sozinha. Agora que você entende o que é o óleo, por que funciona, como usar, por que você deve escolher os óleos essenciais ao invés dos fármacos, a gente vai falar, né, de forma prática dos óleos essenciais aqui no Volta às Aulas. Então, quando a gente está voltando agora para as aulas, a gente tem alguns desafios. Aglomeração, seu filho passou aí praticamente um mês e meio em casa, mas só, né? Não está em contato com aquele grupo escolar todos os dias. Então, agora ele vai voltar para o mais contato com o vírus. Vai voltar um monte de menino ao mesmo tempo. Ninguém sabe por onde o povo passou. Todo mundo numa sala com ar-condicionado e chuva de vírus circulando. Mudança de rotina, né? Não tem como manter rotina em férias. O sono fica completamente desregulado. A Mel, ela é uma... Eu sempre compartilho que o sono da Mel é uma das coisas que eu mais prezo. Porque é no sono que eles crescem, é no sono que eles aprendem, é no sono que eles descansam de fato, mentalmente e fisicamente. Então, é algo que eu protejo muito, é o sono da minha filha. A Mel é uma criança que ela dorme às 19 horas e ela acorda no outro dia, na hora da escola. Mas com as férias, isso não é possível. Então, é algo muito desafiador para a gente, porque muda a rotina dela, muda a nossa rotina, é um caos. Mas eu sei que é temporário. E esse sono desregulado impacta em várias outras coisas. Ela fica muito mais agitada, muito mais ansiosa. Então, a ansiedade e essa readaptação para a rotina tradicional é algo que é um pouco desafiador agora. E com isso, o intestino também bagunça. É mais comida fora, é mais comida de besteira, né? É mais casa de coleguinha, é mais shopping.
Então, o volta às aulas, ele não precisa ser sinônimo de doença. E é isso que nós vamos aprender agora aqui. Então, o primeiro passo, imunidade. E não é só sobre a imunidade do seu filho, é a imunidade da casa toda. E eu ainda dou uma dica extra aqui antes da imunidade. Desparasitação familiar. Nós já estamos no processo de desparasitação da nossa casa. E não adianta só a criança. Tem que desparasitar a casa toda, até os cachorros, tá? Então, nós estamos hoje na nossa fase detox e tá todo mundo desparasitando aqui em casa. Tá todo mundo na fase detox. Faça a desparasitação, faça esse detox. E aí, a última fase da desparasitação é a imunidade. Não só da criança, mas dos adultos também. Então, aqui para a imunidade, nós temos o OnGuard, que é o nosso óleo guardião. Então, os adultos podem usar no mel. Criança, a partir de uma idade, também pode usar no mel. Nós podemos usar o OnGuard em cápsula. Então, assim, eu e o Júnior, nós usamos o OnGuard no mel. Já a minha sogra, que é idosa, ela usa em cápsula. E a Mel usa o Stronger da linha Kids todos os dias, porque já é assim, internalizado na nossa casa. Banho da noite, Stronger na sola do pé. Banho da manhã, Stronger na sola do pé, porque ela sai para a escola. Então, é algo que não mudou. Preventivo. Nós tomamos o mel e o OnGuard pela manhã. Faz parte da nossa rotina. Eu nem lembro a última vez que nós adoecemos, tá? Então, quero trabalhar a imunidade. Além do OnGuard, o limão, como eu falei dessa minha cliente, o olíbano, que é o frankincense. Então, se você é uma cliente do Terra, provavelmente você ganhou o frankincense aí, ou rolou nas últimas promoções, ou de 15 ml na promoção de dezembro. Então, está abastecida. Se você não tem, compre aí, faça, coloque ele no seu kit, já anote aí. OnGuard, olíbano, lemon e strong. Esses 4 óleos aí, ou algum deles para você trabalhar a imunidade da sua família. Depois, terceiro ponto, que depois da imunidade é um dos que a gente mais, né, que mais é o nosso calo aí, o calo das mães, que é respiração, gripe, tosse. Nós adultos, né, temos aí o auxílio do Brief, que ele é um mix de óleos essenciais, dentro dele tem o eucalipto, tem o limão, tem o peppermint. Mas nós podemos também usar individualizado o eucalipto, o peppermint, o melaleuca, que é um expectorante. Então, para já tá naquela gripe mais avançada, expectorar aquela secreção mais presa, melaleuca, zengeste, black spruce. Teve na Black Friday por um preço surreal, eu fiz estoque, porque na última vez que a Mel teve uma crise de tosse, assim, insistente, nunca vista, foi o óleo que eu tive um impacto, assim, uma experiência, gente, que eu fiquei apaixonada por esse óleo. O Júnior mesmo disse, não deixe faltar nunca mais aqui na nossa farmácia. Esse óleo, gente, é surreal para tosse. Eu já tinha usado tudo que vocês imaginassem. E quando foi nem eu, foi a Paty, que veio aqui no meu estoque, olhou para todos os olhos, eu estava trabalhando, e ela estava com a Mel aqui em casa, ela olhou, viu que o Black Spruce cuidava dessa parte respiratória, tosse, ela pingou uma gotinha no óleo de coco e passou. Foi instantâneo, não deu um minuto, a Melissa parou de tossir. E desde então, é um óleo que eu sou apaixonada. E agora, para você que é consultora que está aqui, talvez você, escutando esse meu depoimento, seja um alerta para você sair do básico dos 12 óleos. Conheça os outros óleos essenciais. A doTERRA tem uma linha de óleos incríveis. Comece a indicar outros óleos além do Brief, além do peppermint, além do eucalipto. Tem vários óleos essenciais que a gente não conhece e não usa por falta de conhecimento. Nós temos o Guia Soluções Naturais. Eu desafio você, até você, cliente, todo dia estudar um óleo. 2 minutinhos que você pega, você descobre óleos que você já tem que você não está usando. Porque você fica só nos 12, tá? E no Kit Kids, o Stronger, ele trabalha a parte da tosse, ele trabalha a parte da gripe, mas também por experiência de experimentar mais e de ser ousada e curiosa, o Tamer, que é o óleo da linha Kids, da parte intestinal, ele também melhora a tosse. A gripe, ela começa no intestino. Às vezes, a tosse, ela é emocional. Às vezes, a gripe, né? Muitas vezes, a gripe, ela tá aqui, na parte intestinal.
Então, o Tamer, ele vem dar esse auxílio. Hoje eu uso muito mais Tamer para tosse do que Stronger. Stronger eu uso mesmo para imunidade. Quando a Mel tá tossindo, eu só saio com o Tamer de casa na bolsa da Melissa, não sai da bolsa dela. E o Tamer auxilia muito na tosse, quando eu tô na rua. Então, respiração, intestino e emoções, elas estão conectadas, tá? Agora a parte escolar, né? Sala de aula, foco, concentração e aprendizado. Adultos, Intune, que teve agora recente na promoção. Balance. Esse aqui, meu Deus do céu, um óleo aí que vem aterrar. Cedro, poderoso para foco, concentração, TDAH. Alecrim, vetiver, que é o óleo aí, né, do aterramento. E na linha Kids, nós temos esse mix com vários óleos essenciais, que é o Finker, o óleo do autista, do TDAH, do foco, da concentração. Foco é equilíbrio emocional. Se você não tem esse equilíbrio, seu filho ele fica desfocado, ele fica ansioso, ele fica disperso. Esse é o óleo para você usar antes do seu filho ir para o reforço escolar, antes da escola. Se você é mãe de autista, esse é o óleo do seu filho. Testei o Finker, ainda não consegui um resultado bacana, usa diluído as outras opções. Cedro, alecrim, vetiver, pierce, balance, Intune, tá? Depois a gente vem para ansiedade infantil e adaptação escolar. E aqui nos adultos, porque nós também ficamos ansiosos com essa volta às aulas, eu gosto do uso do balance e do adaptive. Eu mesmo estou super ansiosa para voltar às aulas, não vejo a hora. E eu estou usando muito o Adaptive Roll-On, que é a minha paixão. Porque a adaptação, ela começa no emocional. Então, se eu, mãe, não me preparo emocionalmente para esse retorno e essa mudança de novo de rotina, não tem como a minha filha estar preparada. E para os filhos, Stiad, Brave. Eu tenho duas experiências incríveis, por isso que eu sou apaixonada pela linha Kids. Porque, meu Deus do céu, eles não saem de casa sem ela. O Stiad, a Mel, ela é muito parecida comigo. Ela é muito dominante, ela é muito reativa, ela é muito para ontem. E o Stiad é o óleo da calma. E ela diz que é o óleo quando ela tá chata. E aí ela diz, quando eu digo assim, pega o verde, aí ela, eu vou pegar o verde é para você, mamãe. Mas assim, o verde anda com a gente para todo canto, porque é instantâneo. Ela vira outra criança quando a gente passa esse óleo. E o Brave, quando a Melissa começou a estudar com 1 ano e 6 meses, tanto eu usei como ela usou, porque ele é o óleo da coragem, da adaptação escolar. Então, se o seu filho tem aí numa média de 1 ano e meio, 2 anos, vai começar a estudar, comece a usar o mix da coragem. Esse mix é para rupturas, mudanças, tá? Então, assim, pais estão se separando, vai mudar de escola, vai mudar de cidade, vai entrar na escola, é o óleo da coragem, da adaptação, tá? Então, foco aí nessa adaptação escolar, Stiad, Brave são incríveis. Sono e recuperação. Não há um bom aprendizado quem não dorme bem. Mamães, o treino, a disposição, a produtividade vem de um bom sono. O emagrecimento vem de um bom sono. Com as crianças é do mesmo jeito. Então, para os adultos, lavanda, serenity, melissa, camomila. Para as crianças, Calmer, minha paixão. Foi o óleo que me fez dormir depois que eu virei mãe. Porque a Melissa acordava para mamar. E depois do Calmer, ela não acordou mais, mesmo mamando. Melissa mamou até os 3 anos. E esse era o óleo que veio assim trazer. Agora eu peguei no meu grupo. O que é que eu faço para o desmame? Primeira coisa, Calmer. Calmer na criança. O secar o leite é outra coisa. Essa criança precisa dormir para não acordar mais à noite para mamar e começar uma rotina de desmame. Tá? Então, criança que dorme bem aprende melhor e adoece menos. A Melissa é igual o pai dela. O Júnior recupera a imunidade no sono. E a Melissa também. Quando a Melissa tá com gripe nova, eu boto ela para dormir. Porque é no sono que a gente se recupera, tá? Então, mamães, difusor no quarto. Quem não tem, já inclui no kit. Difusor, lavanda, serenity, óleos para dormir, tá bom? E aqui eu preparei uma rotina Kids de volta às aulas. Então, pela manhã, Stronger, Speed, ou Brave, Finker ou Vetiver. À tarde, o Tamer, depois do almoço. À noite, aí se for para o reforço, né? Finker.
À noite, Adaptive, Calma e Difusor, com lavanda Serenity, tá? Então, você pode mudar a realidade da volta às aulas do seu filho. Prevenir é amar e escolher diferente, certo? E aí, vieram aqui alguns... Eu ia montar alguns kits, mas, Não, já vai gente... fazer agora 3 horas. tem alguém com áudio aberto, acho que é a Rosário. Eu ia montar alguns kits. E, Desculpa. como tem muitas consultoras aqui, eu deixei aberto para a gente compartilhar no grupo e vocês abrirem aí para os clientes de vocês, até clientes que não estão aqui. Mas, Kalinho, o que você mais indica nesse volta às aulas? Kits. Principalmente para quem já é cliente, está inativa, porque ganha o hangar de touch, tá? Para quem vai iniciar essa rotina, o Kit Kids é um kit de cadastro, então não paga taxa, mesmo sendo abaixo de 100 pontos. É um kit que fica com um valor super acessível e você consegue fazer a rotina completa. E para incluiria difusor, tá? Então, assim, o Kit Kids ganhando o hangar de touch fica 6 de 104. Então, gente, isso aqui é uma economia drástica com faturas de cartão em farmácia. Nenhum medicamento desses que eu me livrei era R$100. Todos eram muito mais. E não resolvia o meu problema, porque todos os meses eu estava com a mesma realidade. Então, se você já tentou de tudo e continua tendo a mesma realidade, está na hora de decidir. Decidir por algo natural, decidir pela saúde da sua família, decidir pela sua qualidade de vida e por resultados. E a Doterra, ela promete e entrega resultados efetivos na qualidade de vida, de saúde, né? E quem sabe financeira aí da sua casa. Então, veja com a consultora que lhe convidou para essa call. O que é que se encaixa? Talvez você já tenha alguns óleos essenciais, já tem um Calber, já tem um Stronger. O que é que eu vou fazer para complementar? Talvez hoje eu precise de complemento para mim. Eu não tenho Adaptive, eu não tenho Vetiver, eu não tenho Balance, eu não tenho difusor, tá? Então, inclua na sua rotina. Faça o seu pacote aí de acordo com a sua necessidade e adquira já. Já tem os óleos essenciais, já é para começar. Não é para começar a usar quando a criança voltar às aulas e gripar. É para começar a usar de forma preventiva já. Para quando ela entre no ambiente escolar novamente, ela esteja protegida. E nada que aconteça ali, vírus nenhum, chegue até a sua casa. Tá bom? Então, alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Contribuir com algo, alguma experiência que já teve com os óleos essenciais nesse volta às aulas? Ei, Kaline, boa tarde. Eu sou a Oi, meu Rosélia. bem. Eu sou aqui de São Luís do Maranhão. Ah, que maravilha. Quem te convidou? A Kelly, Kelly. Então já fica Ceará, atenta. Fortaleza. Pode compartilhar. Sobre a desparasitação, é com óleos? Como é que é? Com óleos essenciais, ao invés de você usar os fármacos, né? Ali o Anitta e outros óleos, a gente usa os óleos essenciais. Essa semana nós tivemos uma chamada ensinando a desparasitação. Tem vários óleos essenciais que podem lhe ajudar. Geralmente a gente faz de acordo com as fases da lua. Então, dia 18 é momento de desparasitação, porque é início da lua nova. Então, a gente usa ali o orégano para desparasitar. A gente usa Zengeste, Melaleuca, OnGuard para imunidade. Então, esses aí são alguns dos principais óleos da desparasitação. Nós também temos a fase detox, que se antecede à desparasitação, que a gente usa os endócrine, usamos também o Life Shot. Então, pergunta a Kelly lá, ela te passa um protocolo de desparasitação. Não perca essa oportunidade de desparasitar agora, dia 18, ou então na próxima lua que tiver. Tem, sim, total associação à história da lua. Quando ela tá nova, é a hora que os vermes saem, então é hora de matar, tá? Então, faça essa desparasitação de forma natural, porque você vai estar trazendo mais saúde para o seu intestino, porque essas medicações que matam os vermes trazem desbiose intestinal. Então, você usa a medicação muito forte para resolver um problema e atrai outros, tá? Então, desparasitar de forma natural é a melhor escolha que você pode fazer para a sua família, tá bom? É porque eu tenho uma criança autista e ela vai começar as aulas no dia 29. Aí seria Perfeito, então já desparasita. Perfeito. toda a família, né?
Que todos Sim, nós toda a família é o mais importante. Eu vou pedir Certo? para ela o protocolo. Perfeito. Tá bom? Gente, então é isso. Obrigada, tá? Parabéns por você estar aqui em busca de mais conhecimento. No próximo sábado, às 2 horas, nós temos mais informações poderosas para você se empoderar de conhecimento e cuidar não só da sua família, mas também de todas as pessoas que estão à sua volta, tá? Um beijo. Em breve a gente passa o tema de sábado e o convite, tá? Ah, Tchauzinho. amém. Beijos. Tchau.